Boa noite, abençoados. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou gravando esse vídeo novamente, mais uma vez me dirigindo a vocês aqui, muito respeitosamente. Quero cumprimentar a todos com bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Receba meu sincero cumprimento. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amados e amadas. E nesse momento, o vídeo que eu quero gravar é para falar a respeito de algo que eu tenho meditado muito, que é a respeito da intimidade com Deus, sabe? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus não está procurando apenas frequentadores de templo. Deus está procurando pessoas que tenham uma intimidade contigo. E isso me fez lembrar de algo que acontecia nos tempos de Jesus, nos tempos em que Jesus andava por essa terra. Jesus, ele era seguido por multidões, mas porém houve um certo filtro dessas pessoas. Digamos, Jesus tinha uma multidão que o seguia, e essa multidão o seguia em busca de sinais e maravilhas. Essas pessoas procuravam sinais e maravilhas, procuravam oba-oba, queriam ver milagres, queriam ver truques de mágica. Na verdade, era um povo viciado num sincretismo religioso e procuravam mágica. Não eram muito diferentes dessas pessoas de hoje em dia que procuram adivinhos, que procuram pastores adivinhos, que fazem revelações, que procuram shows, né? As pessoas de hoje em dia querem shows. Isso é muito parecido com o que acontecia nos tempos de Jesus. Jesus era seguido por uma multidão, mas aquela multidão não o amava verdadeiramente. A maioria deles, é claro, porque tinham também discípulos sinceros. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele foi aclamado por uma multidão. Aquela multidão chamava ele de Messias, dizia glória ao que é enviado pelo nome de Deus. Cantavam hosanas. Aquelas multidões jogavam suas vestes no chão para que Jesus passasse por cima de suas vestes. Aquela multidão parecia que queria Jesus, que parecia que estava recebendo Jesus, mas Jesus conhecia os corações deles, e Jesus falou: essas pessoas, elas me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E de hoje em dia é muito comum isso, meus irmãos, meus amados, minhas amadas. De hoje em dia nós vemos igrejas lotadas sempre, shows evangélicos lotados, eventos gospel lotados, mas parece que nós estamos de novo vivendo como aquele povo de Jerusalém viveu naquele passado, que louvava Jesus com seus lábios, mas o seu coração estava longe dele, estava longe de Deus. Aquelas pessoas queriam sinais e maravilhas, queriam oba-oba, queriam ver Jesus fazendo truque de mágica, queriam ver Jesus transformando água em vinho, ressuscitando mortos. Aquelas pessoas queriam show. Mas quando Jesus clamava pelo arrependimento de vossos pecados, aquelas pessoas não quiseram, elas o rejeitaram, elas o cuspiram, elas o prenderam, elas blasfemaram contra ele e por fim mataram Jesus e soltaram Barrabás, pediram Barrabás. Aquelas pessoas não queriam Deus, elas queriam shows. Elas queriam um show pirotécnico, queriam que Jesus derrubasse fogo do céu se fosse preciso. Aí o povo ia louvar, ia gritar, ia ficar em êxtase. Mas Jesus não queria nada disso. Se Jesus quisesse ter aberto os céus para aquele povo daquela época, aquela gente incrédula, visse os milagres, sinais e maravilhas, ele teria feito. Mas ele não queria. Jesus queria verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe quem são esses adoradores que realmente adoram Jesus em espírito e em verdade? Somos eu e você. São pessoas que não viram Jesus pessoalmente, mas são pessoas que acreditam. Isso é o verdadeiro sentido da fé. Fé é quando você acredita em algo que você não vê. Sabe, meu amado, minha amada, você, por exemplo, uma irmã, uma senhora que é casada há muito tempo e que talvez tenha um marido numa situação difícil, um marido envolvido no alcoolismo, um marido que não serve a Jesus, um marido que é um homem até bonitinho, certinho dentro da igreja, mas que em casa é um verdadeiro monstro, sabe? Você que vive numa situação precária, mas que não sei como, dentro de você acredita que algo vai mudar, isso é fé. Também não estou dizendo que a irmã deva permanecer num relacionamento abusivo, não é isso, de forma alguma. O próprio apóstolo Paulo,
quando estava ensinando aos irmãos como tratar vossas esposas, ele falou que o homem que não tratasse bem sua esposa não poderia nem fazer uso da palavra dentro da igreja. Para vocês verem que o cristianismo não é uma religião machista. Muito pelo contrário, o que Jesus ensinou foi a amar suas esposas como a si mesmo. O apóstolo Paulo, que é o arquiteto do cristianismo, ensinou a respeitar a sua esposa, tratá-la como um vaso mais frágil. Tem um conjunto de mandamentos dentro do cristianismo que mostra que Jesus era sim um homem à frente do seu tempo. Jesus era um homem que pregava o igualitarismo dentro da medida do possível para aquele povo daquela época. Mas enfim, o que eu estava dizendo, voltando àquele povo de Jerusalém que queriam truques de mágica, queriam shows, queriam oba-oba, mas não queriam Deus. De hoje em dia nós vemos algo muito parecido. Nós vemos um povo idólatra que pratica uma idolatria velada. É uma idolatria por cantores gospel, por pregadores que fazem shows, que pregam, que derrubam pessoas no chão e que falam línguas estranhas e fazem reteté, mas que eles esqueceram que o evangelho não é um show. O evangelho é mudança de vida na minha e na tua vida, meus irmãos, meus amados. E como eu estava dizendo, naqueles tempos Jesus tinha uma multidão que o seguia, mas daquela multidão tinha cerca de 70 discípulos que eram mais chegados de Jesus. Esses 70 Jesus dispersou ele nas vilas daquele tempo, falou, se separem de dois em dois e saiam pregando aí pelas aldeias, pelas vilas aí afora. E se por algum acaso, em algum lugar, vocês não forem aceitos, não forem bem recebidos, saiam de lá, vão embora e na saída daquela cidade batam até a poeira das sandálias dos seus pés. Vão embora de lá e não levem nem a poeira de lá nas suas sandálias. Batam as sandálias e vão embora, porque eles não são dignos. O apóstolo Paulo também falou que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Tem momentos em que é necessário você fazer isso, bater a sandália dos seus pés, bate a poeira e segue a vida, porque tem momentos que a pessoa não quer realmente o evangelho, não quer Jesus, ela quer um show pirotécnico, ela quer oba-oba, quer emoção, mas ela não quer uma mudança real de vida. E o evangelho é isso, é uma conversão. Conversão é quando você está indo numa direção e de repente você dá uma mudança brusca no sentido contrário. Isso é se converter. Você mudar o seu caminhar, mudar a sua vida, mudar a direção e o sentido da tua vida. Isso é uma verdadeira conversão e é isso que Jesus quer. E além daqueles 70 discípulos que Jesus dividiu, Jesus tinha outros que eram mais chegados ainda, que eram 12 discípulos. Esses 12 discípulos andavam junto com Jesus. Esses 12 discípulos viram Jesus curar, viram Jesus ressuscitar. Esses 12 discípulos dormiam junto com Jesus, comiam junto com Jesus. Esses discípulos andavam com Maria Madalena. Eles conheceram a família mais próxima de Jesus. E esses 12 discípulos também receberam de Jesus o mesmo mandamento que os outros receberam. Para sair, Jesus deu autoridade para eles expulsarem demônios. Jesus deu autoridade para eles fazerem milagres, como de fato eles fizeram. Mas entre desses 12 discípulos, tinha um que ele era muito mais chegado que os outros. Ele era tão chegado de Jesus que ele era chamado de o discípulo amado. A Bíblia fala que ele reclinou a cabecinha no peito de Jesus na última ceia. Jesus falou que iria ser traído, que iria ser preso, iria ser morto. E a Bíblia fala que aquele discípulo que era o mais jovem, que era um menino, que ele era muito apegado ao mestre Jesus, a Bíblia fala que ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus porque ele o amava e também era amado por Jesus como um irmão mais novo, um amor fraternal que havia por aquele discípulo amado, tanto que aquele discípulo amado foi o único discípulo que não foi martirizado, foi o único que não morreu de maneira violenta. Esse discípulo amado era João, o apóstolo João. Inclusive tem o evangelho de João, que é o meu preferido. João mostra Jesus de uma maneira mais humana. Por quê? Porque Jesus era um discípulo mais chegado de Jesus. Jesus era um discípulo amado de Jesus. E é isso que eu falo nessa noite, que Jesus quer que você tenha essa intimidade que João tinha. Jesus não quer que você seja uma pessoa daquelas na multidão que estava seguindo Jesus, mas não acreditavam neles. Aquelas pessoas da multidão só queriam ver show. Muito parecido com os crentes de hoje em dia que lotam templos e concentrações querendo ver milagre, querendo ver ressurreição, querendo ver deficiente físico jogando a cadeira de roda fora. Isso é apenas um show que até mesmo um mágico faz. O David Copperfield fazia melhor do que isso. Não é isso que Jesus quer.
O evangelho, meu irmão, é você dar graça a Jesus em tudo dai graça, em tudo é tudo mesmo, inclusive em momentos difíceis, quando você realmente passa por uma situação difícil, mas você continua crendo em Jesus, porque o evangelho está interiorizado em seu coração, aí sim você entendeu o verdadeiro evangelho. E Jesus chama para que nós sejamos chegados a Ele, como aquele discípulo amado era. Jesus não quer que você seja um na multidão, Jesus não quer que você seja um daqueles 70 discípulos, Jesus também não quer que você seja alguém somente como aqueles 12 discípulos eram. Jesus quer que você tenha mais intimidade com Deus. Jesus quer que você seja o discípulo amado. Amém? Amém, meus abençoados. Uma boa noite, que Deus abençoe a tua vida.